Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje, sábado, um excelente dia para nós começarmos na presença do Senhor. Eu tenho estudado aqui por esses dias o processo do exílio babilônico, um tempo em que o povo de Deus foi levado para um cativeiro, para uma espécie de escravidão forçada. Eles tiveram Jerusalém, Judá, toda ela invadida e, infelizmente, fruto dos pecados ou da falta de arrependimento, o Senhor por algum tempo, longo período, ministrando, enviando profetas, falando, conversando, mas o coração deles não foi convencido e o pior aconteceu. Não somente a justiça, mas a ira do Senhor caiu sobre a vida deles e assim eles foram levados para esse processo de cativeiro. E é muito interessante porque quando os babilônios eles acessam Judá naquele momento, quando eles acessam a terra da promessa que havia sido entregue sobre o povo de Israel, existe um passo a passo aqui que eu não havia observado e o Senhor fez com que chamasse a minha atenção. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 25 do segundo livro dos Reis, no versículo de número 8, o seguinte. Aliás, eu vou ler no número 8. No 7º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou toda a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estavam com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade do povo de Deus, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres na terra para serem vinhateiros e lavradores. Versículo 13. Os caldeus cortaram pedaços das colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam também na casa do Senhor, e levaram todo esse bronze para a Babilônia. Por muitas vezes eu olhei, e aqui segue tudo aquilo que eles roubaram. Por muitas vezes eu olhava para esse texto aqui, algumas vezes eu já tive a oportunidade de estudar o livro dos Reis, e passei por várias vezes já por esse texto e eu sempre olhava como um crime que eles estavam cometendo. Eu olhava somente como um roubo. Eles estavam interessados nos materiais preciosos. Bronze, prata, ouro, que eram os materiais que foram utilizados para a construção não somente do templo, mas dos acessórios e tudo mais. Só que cada uma das estruturas do templo, eles têm uma simbologia. E quando a gente observa eles começando a destruição aqui pelo templo, ao invés de destruir outras coisas, eles começam pela destruição do templo, e assim que eles adentram no templo, eles começam a roubar justamente as colunas e o mar de bronze. As colunas e o mar de bronze têm dois simbolismos diferentes. As colunas, elas representavam a sustentação do Senhor, a confiança em Deus. Elas representavam o poder do Senhor, aquele que era realmente as colunas de sustentação de todo o seu povo naquele tempo. E o mar de bronze, ele fala sobre o processo de purificação. E olha só que interessante. Quando o inimigo ataca o povo de Deus, eles vão logo destruir as estruturas que amparam a fé. Eles logo vão roubar a oportunidade que o povo de Deus tem da sua purificação diante da casa ou da presença do Senhor, já que o templo representava a presença de Deus naquele tempo. O templo representava isso. Isso que acontece nas nossas vidas também, meus irmãos. Foi muito profundo aquilo que o Senhor falou comigo agora há pouco aqui. Quando nós começamos a flertar com o pecado, quando o inimigo ele começa a ter liberdade com as nossas vidas, o Senhor ele vem por uma, vem por duas, vem por três, vem por 10, vem por 20 vezes avisar a gente. E às vezes a gente não se dá conta de que nós estamos sendo levados ou impelidos pelos pecados ou pela força do inimigo. Só que a partir do momento em que nós não obedecemos mais o Senhor e de tanto o Senhor ele recorrer sobre as nossas vidas, a Bíblia vai dizer que aqueles que são obstinados diante da sua prática, Deus não deixa de amar ou ele não vai gerar algum tipo de condenação aqui na terra. Mas a Bíblia diz que os obstinados, Deus os libera para seguirem conforme seus caminhos. E foi isso que aconteceu aqui. Só que dentro dessa obstinação, quando o inimigo ataca e começa a destruição das estruturas relacionadas à fé do povo de Deus aqui, a primeira coisa que o inimigo vai roubar é a nossa confiança em Deus. Ele precisa tirar essa confiança, essas colunas de sustentação, para que a gente se sinta sozinho, para que a gente se sinta solitário, para que a gente se sinta abandonado pelo nosso Deus. E a segunda estrutura que ele vai mexer é no processo da purificação. Purificação fala sobre arrependimento, sobre nós não conseguirmos mais voltar em arrependimento para a presença do Senhor. Sai a confiança, a nossa fé afetada, e sai aquele senso de arrependimento que quando nós estamos caminhando na presença do Senhor, isso fica o tempo todo martelando nas nossas mentes. É muito sério isso, meus irmãos, é muito precioso, eu preciso entregar essa mensagem para você. Se você tem passado um dia, 2 anos, talvez repetindo algumas das mesmas práticas, talvez chegará um momento que o Senhor ele vai te liberar para seguir conforme a tua vontade, e o inimigo, vendo você na sua vulnerabilidade humana, sem estar debaixo da proteção do Senhor, ele virá invariavelmente atacar você.
A gente observa que o primeiro ataque que os babilônios aqui fizeram contra o povo de Deus foi que cercaram somente a cidade e permitiram que quase que eles morressem de fome. E a gente pode trazer para o nosso tempo aqui como se o inimigo ele sufocasse o povo de Deus, nos sufocasse para que espiritualmente nós venhamos ficar fragilizados. E a partir do momento que ele entra, ele ataca primeiramente o templo, tentando tirar o nosso processo de devoção e de adoração, e quando ele consegue acessar aquele local, ele destrói as colunas e destrói o mar de bronze, o local de purificação. Lembre-se disso. A partir do momento que você começar a caminhar com seus próprios braços, com a sua própria força, essas estruturas internas de você, elas ficarão fragilizadas e você vai olhar para o lado e vai pensar que você está sozinho. Você vai olhar para os seus pecados e não vai ter mais coragem ou força de arrependimento. Por isso é importante que nós vigiemos. Talvez o Senhor esteja falando com você há algum tempo e talvez você não esteja dando ouvidos. Mas eu preciso lembrar você aqui que o Senhor, ele não se agrada em ver o seu povo perecer. Em toda a Bíblia, em toda a Escritura, nós observamos que somente existe uma pessoa que Deus se agradou em moer, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Aquele que nos dá acesso ao arrependimento, à libertação, à cura e sobre todas as coisas de salvação. Então observe a sua vida, faça uma autoanálise nesse sábado, para que você possa renunciar às suas práticas, fechar as portas da sua cidade espiritual, tomando como contexto o contexto dessa história, para que as suas estruturas de fé e confiança no Senhor elas não sejam abaladas e que seu arrependimento sempre faça parte do seu caráter. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, nessa manhã. Estamos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Falamos hoje aqui sobre alertas, sobre instruções que o Senhor nos dá e sobre quando nós não ouvimos as Suas instruções, como o Senhor mesmo entristecido com o Espírito Santo e triste, ferido, o Senhor nos libera diante da nossa obstinação, Pai. Nós não queremos ser assim, Senhor. Nós não queremos ser aqueles que estarão cercados pelo inimigo, que terão as suas estruturas internas fragilizadas, Pai. Nós não queremos ser aqueles que não conseguirão, num determinado momento da vida, mais se arrepender, fruto da recorrência dos pecados, não, Pai. Que o Senhor restaure o nosso altar de adoração. Restaure, Senhor, a sabedoria, o entendimento, o discernimento, Senhor. Proteja-nos, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, e toda cilada, nós confiamos plenamente no Senhor, Pai. E se existe alguma estrutura dentro de nós já fragilizada, fruto da nossa obstinação, nós queremos renunciar a isso nesse dia, Paizinho, para que em nome do Senhor Jesus exista somente um altar e um único Deus sendo adorado dentro dos nossos corações, da nossa vida, na nossa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos e seus planos. E não esqueça, a primeira sensação que o inimigo nos dá é liberdade, depois ele vem e rouba e destrói tudo aquilo que de alguma forma o Senhor talvez tenha demorado anos para construir dentro de você. Não permita que isso aconteça. Deus abençoe sua vida.